Secretária, a senhora está aí há quase um ano na Secretaria do Entorno do Distrito Federal. Afinal de contas, quais são os grandes desafios? O que você encontrou aqui primeiro? O nosso maior desafio é a mobilidade, é a questão do transporte, que como é do entorno para Brasília, é um transporte interestadual que é responsabilidade hoje da NTT. Então a gente está inclusive com um grupo de trabalho, esse ano todo a gente trabalhou com um grupo de trabalho para realmente buscar essa solução, que é a proposta do Estado de Goiás, a criação de um consórcio interfederativo, pensando em governança. Então teria a participação do Estado de Goiás, do Distrito Federal e da União, tanto para a governança, mas principalmente também pensando no subsídio, que a gente sabe que é um transporte, todo o transporte, Brasil todo é subsidiado. Goiânia faz muito bem em Goiânia, Brasília faz em Goiânia, e essa população que fica no entorno vindo para Brasília fica extremamente prejudicada pela falta desse subsídio. Esse relatório, inclusive, está saindo por esses dias. Está no forno, vai sair por esses dias, e a gente está bastante otimista que saia realmente essa conclusão, mas mais que otimista com o relatório, a gente precisa sensibilizar realmente o governo federal, porque em fevereiro, por lei, já tem reajuste da NTT, e nós não podemos permitir que isso seja repassado para a população. Então nós precisamos agir de forma... Quer dizer, uma passagem que ia sair a R$10 pode ir a R$15. Sim, infelizmente nós temos passagem hoje de R$12, e o pior de uma passagem absurda é a péssima qualidade de transporte. Então nós estamos falando de ônibus sucateados, nós estamos falando de ônibus velhos, sem previsibilidade nenhuma de horário, ônibus que quebram no meio do caminho. Isso gera um efeito em cascata, porque o profissional não chega para trabalhar, quem está esperando a pessoa dentro de casa, também não vai trabalhar, ou muitas vezes deixa de contratar do entorno só porque é do entorno, e aí tem esse custo de passagem e tem essa questão também da pessoa não conseguir chegar. Estamos falando também de evasão escolar. Então o transporte tem que ser encarado como uma política social, e é um direito, Então, assim, nosso gargalo é mobilidade, desde quando a gente assume, mas agora avançou bastante nessas tratativas com o governo federal, e aí a gente está falando de Ministério do Transporte, InfraSA, com o governo do Distrito Federal, a CEMOB e... O governo do Distrito Federal está conversando bem com o governo de Goiás? Estamos muito alinhados. O secretário Zeno de Mobilidade tem sido um grande parceiro, vice-governadora já mostrou interesse também em estar participando, inclusive também teve agora numa viagem para fora e vendo as tecnologias, vendo a questão de trens, que é outra pauta nossa para o entorno sul, BRT ou VLT, ou realmente o que for melhor transporte, mas a gente precisa, isso já foi pedido do governador Ronaldo Caiado, a inclusão do PAC, 1 bi para essa obra de infraestrutura, para esse BRT, ou que for melhor, que o estudo disser que é o melhor modal. E também estamos falando de Águas Lindas, que também já entrou no PAC, o estudo também de Águas Lindas, que vai ligar na Ceilândia. Então esse é um desafio que a gente vem atuando bastante, mas esse depende muito do governo federal, do Distrito Federal. Agora, outro desafio, e que esse a gente consegue, porque foi o Estado de Goiás avançando muito na pauta, é o desenvolvimento regional. O grande desafio nosso é deixar esses municípios cada vez mais autônomos e independentes, que eles realmente, as pessoas ali, elas vão morar, elas vão educar seus filhos, elas vão ter um emprego lá, e para isso foi o que o governador, quando cria a região metropolitana, foi para reforçar que são municípios goianos, porque por muito tempo a gente ficou nem Brasília, nem Goiás. E o uma faixa de Gaza, porque Goiás falava, não, é muito perto de Brasília, e existe por conta de Brasília. Foi realmente as pessoas que vieram para cá buscar oportunidade, capital federal, não foi conseguido. O índice de desemprego é muito grande nessa região aí, como você fala em desenvolvimento? Hoje não mais, porque exatamente por isso, quando o governador realmente assume que são municípios goianos, tem governo, as políticas públicas que têm que chegar são as do Estado de Goiás, a gente permite esse desenvolvimento. Um grande caso de sucesso, segurança. Já foi tido como as cidades mais violentas do Brasil. Tinha um município nosso que tinha outdoor falando, seja bem-vinda à cidade mais violenta do Brasil. E aí que comércio fica aberto quando você está falando de uma segurança que não existe?
Que mãe tem coragem de levar a criança para a praça, a criança ir sozinha para a escola? Então, quando você garante a segurança, você permite outros tipos de desenvolvimento. Escolas, não tem como a gente pensar, e tem que deixar de falar que a educação é o futuro. A educação tem que ser o presente, né? A gente precisa cuidar agora. Então nós estamos falando de 2 escolas do futuro, uma em Santo Antônio Descoberto, outra em Valparaíso, várias escolas padrão século XXI. O governador transformou todas as escolas, aqui a gente ainda tinha escolas com aquelas placas, assim, uma coisa horrorosa. Então reformou todas as escolas. E mais que essa questão de infraestrutura, o que ele fez? É realmente investir no estudante. E aí nós estamos falando de Chromebook, de todo o material tecnológico, porque hoje não adianta a gente achar que vai ensinar criança na nossa época, giz e quadro negro. Você precisa ter toda essa tecnologia. E o trabalho, não tem jeito, o trabalho ele dá resultado. Tanto que hoje Goiás tem o maior IDEB do Brasil, é o de Goiás, e que o governador ainda acha muito ruim, porque nós estamos falando de uma nota 4.9. Tem até uma escola modelo, né, de Formosa, né, que teve o maior índice dentro. O maior índice é do entorno. Tivemos vários estudantes que foram há pouco para Paris e para Genebra, porque ganharam prêmios tipo numa maratona de matemática. Então, assim, tem feito isso e está reproduzindo nos resultados. Então, educação, fundamental. As capacitações, nós temos uma secretaria que chama Secretaria da Retomada, que só atua nessa parte de capacitação, de mão de obra, só que antes os cursos eram muito desconectados. Quando a gente fala do próprio Sistema S, essa parceria que a gente fazia, a retomada, ela vai no empresário, o que você precisa? Eu preciso dessa mão de obra. A gente capacita, porque já absorve essa mão de obra, não fica dando os cursos. O que mais está inserido dentro dessa questão do desenvolvimento aí do entorno? A parte de desenvolvimento, 2 vertentes muito fortes para a gente. Turismo, porque a região é uma potência no turismo, e aí nós estamos falando de turismo ecológico, religioso, gastronomia, sítios arqueológicos, observatórios de pássaro, e o dinheiro investido no turismo, ele movimenta muito a economia local, ele gira muito rápido. Então o turismo é muito forte para a gente, muitas cachoeiras, vai para o lado de Cristalina, a Rota dos Cristais, pega Lusiânia, aquelas igrejas maravilhosas. Tem até o Corumbá aí. Corumbá, e aí nós estamos falando dos esportes náuticos, da pesca esportiva, do jet ski, as casas de veraneio que estão ali também. Então, assim, o turismo nosso é muito forte e a gente entende que é uma excelente forma de desenvolvimento. Que aí nós estamos falando de gastronomia, de hotelaria, de capacitação de mão de obra, do guia turístico, tudo na economia local. Nós temos muito forte também a questão do agro. Nós somos um estado agro, nós temos em Cristalina a maior área irrigada da América Latina, nós temos o maior PIB agrícola aqui nesses nossos municípios. Formosa é outra referência no agro do estado, mas os demais municípios também. Pega Novo Gama, que é um município que fala, não é um município da vocação rural. Novo Gama vai se transformar na capital da mandioca. A gente está produzindo mandioca em terreno cascalhoso, no quintal da pessoa, uma raiz modificada pela Embrapa, que ela produz 4 vezes mais a raiz tradicional e num solo que exige muito pouco. Então ali essa pessoa produz, aí o Estado tem o programa de aquisição de alimentos, então ela produz vendido, isso vai para a escola e para os alimentos dos programas sociais, da primeira-dama, Dona Gracinha Caiado, mas além disso ela começa a ver o excedente, está abastecendo os mercados locais, já está vendendo. Quer dizer, é possível enxergar o entorno com cada especificidade de vocação econômica, por exemplo. Exatamente. Tem uns que muito forte na parte de serviços, e aí nós estamos pensando nos telemarketing, coisas que absorvem aquela mão de obra, outro no agro, outro no turismo, a produção de vinho da região está riquíssima, nós estamos falando de Cocalzinho, Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, tivemos a oportunidade de levar uma delegação chilena para Cocalzinho e eles ficaram impressionados com o que viram, né? Então, quando a gente fala também de fora, levamos um pessoal da Itália para a Escola do Futuro, estamos fazendo reuniões também com a Rússia, com a Embaixada da Rússia, que quer agregar tanto na cultura quanto na tecnologia. Então, assim, cada um tem sua vocação,
detectamos isso, conhecemos, vimos as potencialidades de cada um e agora estamos dando as condições, por exemplo, do empresário vir, os grandes atacadistas já estão inseridos, Águas Lindas já está com a área de um polo industrial e aí sim com a conversa com a China, que já vai estabelecer, instalar algumas empresas em Águas Lindas. Santo Antônio Descoberto, como o Estado tem investido em infraestrutura, porque hoje Santo Antônio Descoberto você não vai para Goiânia, por exemplo, passa só por Goiás, né? Você volta na Samambaia para sair. Então, o Fundeinfra já vai sair agora o anel viário que liga de Novo Gama a Santo Antônio Descoberto e aí permite a instalação ali também de um polo industrial, porque você escoa para Goiânia e para Brasília. É uma região extremamente privilegiada na logística, em suas vocações, em área territorial. Então, assim, para Brasília, para a capital federal, uma super área de desenvolvimento e para o estado de Goiás também. Agora em janeiro, os prefeitos tomam posse, que foram eleitos em outubro. Muitos foram reeleitos. Né? Provavelmente a política administrativa municipal deve continuar, outros são novos, etc. Qual a perspectiva que se tem diante desse novo cenário político aí para o entorno? Nós já encontramos isso, muitos são ou reeleitos ou fizeram sucessor, e esses prefeitos já vinham fazendo um grande trabalho nessa parceria com o governo do estado, né? E todos os eleitos ou reeleitos nós já tivemos contato, nós já conversamos, e agora estamos esperando realmente a posse para voltar a sentar com eles e traçar esse plano de desenvolvimento regional integrado, como o próprio de mobilidade. Não adianta cada município fazer seu plano municipal de mobilidade. Um tem que conversar com o outro, para que a gente converse todo mundo com o Estado e com o governo federal. Também a mesma coisa nessa questão dos polos de desenvolvimento. Não adianta municípios vizinhos estarem fazendo a mesma coisa. Águas Lindas, por exemplo, vai ser uma grande referência em saúde. O governador inaugurou um hospital lá de média e alta complexidade. Então a gente já faz dali uma região referência em saúde. Outra a gente faz na indústria, outra a gente faz no agro. Então esse plano integrado tem que ser feito com todos à mesa, mas todos com muita boa vontade, que sabem que o objetivo é o mesmo, né? Independente de questões partidárias, é o desenvolvimento, é a melhoria da vida da população. E é o que o nosso governador realmente pede que seja feito. E mesmo, é o que eu falo, acabou a eleição, desce do palanque, vamos trabalhar todo mundo junto para melhorar a vida das pessoas. Ok, muito obrigado.